Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Primordial é entender as novas gerações como as mais promissoras da história e acreditar que está em nossas mãos ajudá-las a atingirem seu pleno potencial. Não por meio de receitas prontas, mas da oportunidade de construção de comportamentos funcionais e construtivos, embasados em significado e pertencimento. Honrar essa importante tarefa exige entrega, conexão, atenção e muito aprendizado, porque a ciência pode ser uma das maiores aliadas da infância. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Eu converso com muitas mães e percebo nelas um medo profundo de soltar o filho, deixar de se sujar, deixar explorar o ambiente, ouvir de fato o que o filho quer fazer. E elas, inclusive, acabam se excedendo nas palavras negativas e, digamos, até que castradoras. Tem um livro que eu gosto muito, que traz uma mensagem de escolha das palavras, que é o Comunicação Não Violenta, do escritor Marshall Rosenberg. Doutora, para você, esse diálogo com as crianças em casa, ele precisa de mais mensagens positivas para que elas tenham de fato mais liberdade de serem crianças? Será que nós estamos aprisionando os nossos pequenos? Sem sombra de dúvida, Rê, sem sombra de dúvida. E como eu falei, isso também reflete conquistas do passado, porque a gente está protegendo de coisas que já aconteceram muito, então faz sentido a gente ter preocupação. Mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre o que foi conquistado pelo passado e o que o presente e o futuro oferecem. E aí, tem uma profissional que eu queria muito citar aqui, que fala sobre exatamente isso que você está falando de libertar as crianças. O nome dela é Angela Hanscom. Ela é uma terapeuta ocupacional pediátrica americana e ela fez um trabalho que entrevistou as crianças no ambiente escolar e ela queria, assim, tentar entender como era a relação das crianças com a escola e principalmente com o recreio, né, com o intervalo. Queria saber como que eles brincavam e tal, e tentar comparar isso com as gerações anteriores. E é muito interessante porque ela se surpreende muito com as frases que as crianças trazem. Ela tem no trabalho dela, ela divulgou algumas frases que eu vou falar aqui agora e a gente vai entender. Então as crianças falam assim, a gente tem brinquedo para subir, que nem aquelas barras de macaco que a gente passava de uma mão para outra e tal. Mas a gente não pode ficar de cabeça para baixo, porque senão a gente pode cair, bater a cabeça e morrer. Aí a gente tem um negócio para subir, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar preso lá dentro. Quando neva, a gente tem um rio que congela, mas se a gente ficar em pé lá em cima, a gente pode cair e morrer congelado ou então afogado, é muito perigoso. A gente tem bosques perto da nossa casa, mas então a gente não pode entrar porque é muito perigoso. Então, ela trouxe muito, né, no trabalho dela e no que ela estuda, esse medo que nós, pais e professores, passamos para as crianças. E que isso desmotiva a criança a tentar fazer as coisas, porque ela fica com medo. Ela fica ouvindo frases de medo o tempo todo, ao invés de frases de motivação. E aí o ambiente mais seguro que existe é dentro de casa, na frente de uma tela. Só que aí depois a gente encaminha a criança para terapeuta ocupacional, que no caso é essa moça que fez o estudo, para ela resolver a falta de interação com o mundo que a criança tem. Então é muito louco, porque a gente causa tudo isso para tentar proteger a criança e depois a gente encaminha para o profissional tentar resolver o que a gente não conseguiu fazer, né? E ela fala muito, uma frase típica dessa Angela Hanscom, essa terapeuta ocupacional, é que ela fala o seguinte, gente, não é transtorno de comportamento, é estilo de vida. Restringir o movimento da criança pode levar até aumento de agressividade, ela não aprende a lidar com frustração, ela pode não conseguir se autorregular, tanto em relação ao que o ambiente traz para ela, como às próprias emoções que ela tem. A criança, ela não aprende a ser capaz de prestar atenção no ambiente que está em volta dela. Então, ouvir um barulho que pode ser ameaçador, ouvir um amigo que pode estar falando de um jeito diferente, olhar para os brinquedos como perigosos ou não, de acordo com a experiência dela. Então, é aquela história, você não consegue começar a andar sem se machucar um pouquinho, você não consegue começar a falar sem errar, falar errado, você não consegue ter novas relações sem se desentender com alguém.
Então, é passar pela experiência que faz você ganhar a experiência. É errando que você aprende a fazer diferente depois. E aí, a gente vai fazer um episódio só sobre meninos depois, porque ser menino no século XXI está sendo um grande desafio. Menino tem mais necessidade de se mexer, eles são mais motores e eles são muito mais levados ao sedentarismo por causa disso. Eu falo que menino incomoda, então os meninos agitados incomodam, a escola incomoda os pais, e aí o que a gente faz? Vai lá e bota uma tela na frente dele, né? Então tudo isso que a gente está falando em relação ao não deixar a criança passar pelos desafios dela, motores da vida, os desafios reais, isso tudo parece que atinge mais os meninos ainda, as crianças mais motoras. Não necessariamente os meninos, mas como os meninos são mais motores na maioria das vezes, isso atinge mais os meninos. E esses transtornos de comportamento nos meninos, eles podem ser só uma reação da natureza do ambiente que eles foram inseridos, né? Isso eu me lembro até um filme que é mais assim voltado, quer dizer, na verdade ele é totalmente voltado para os adultos, que é o filme Nascido para Matar, do Stanley Kubrick, que ele retrata exatamente como o ambiente molda o ser humano. É um treinamento militar, começa com um treinamento militar e uma pessoa super pacífica, do bem, que vai se moldando até virar um grande, enfim, um ser violento. Então é essa questão do modelo, né, do ambiente onde está inserido. Exato, e a gente pode fazer o contrário também, tratar a criança que a gente chama de agressiva de outro jeito, melhorar o ambiente em que ela está inserida e com certeza a gente vai ter muitos resultados positivos. O que eu estou querendo dizer aqui é que nem sempre a gente precisa ver essa agressividade na infância como uma patologia. Na maioria absoluta das vezes ela está respondendo ao ambiente. E aí a gente precisa prestar atenção não só ao exercício que elas não estão fazendo, exercício físico, a interação com o ambiente que ela não está fazendo, mas também ao que ela está vendo de modelo, mais uma vez. A gente bota a criança de 6 anos para assistir Avengers, que é para acima de 12, e aí a gente reclama do resultado, entendeu? Verdade. A gente põe lá a criança para assistir Power Rangers, que resolve tudo na porrada, e aí a gente reclama que ela bate no amiguinho na escola, entendeu? E isso, óbvio, acontece mais com os meninos, né? Eles são realmente vítimas dessa loucura que a gente está colocando na infância. Quer dizer que nós pais somos muito contraditórios, né, no nosso discurso. Não, absolutamente contraditórios. Eu falo que a gente é uma máquina de fazer maluco. A gente fala, olha, chocolate é do mal. Aí o que você dá no aniversário? Chocolate, bolo de chocolate. Tudo que a gente fala praticamente tem alguma contradição. E aí, mais uma vez, eles não prestam tanta atenção no que a gente fala, e sim no que a gente faz. Então, um negócio tem que ser coerente. A gente tem que pensar em criar as crianças com mais coerência, tanto de fala quanto de comportamento. Então, e aí um autor que super me influencia nesse sentido, de ver a importância do mundo no desenvolvimento infantil, é um jornalista americano e escritor que chama Richard Louv. Ele escreveu vários livros, entre eles, ele escreveu A Última Criança na Floresta, que ele fala sobre o que ele considera transtorno de déficit da natureza, e ele escreveu um último livro que chama Vitamina N, que é a vitamina natureza. Ele fala muito, na verdade no livro dele tem mais de 700 referências sobre os benefícios para a infância do contato com a natureza. Tanto para a autorregulação emocional, como para a autorregulação do próprio corpo, né, motor e sensorial, ensino da resiliência, ensino da criança se virar com o mundo, sabe, se adaptar. É muito legal esse pensamento dele, ele influencia vários autores brasileiros também. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento sobre criança e natureza. A gente tem um movimento no Brasil que chama Criança e Natureza, que o Dr. Daniel Becker está super envolvido. E a gente tem visto mais pessoas, mais profissionais envolvidos com a infância, falando sobre a importância da gente sair de casa, né? Os benefícios de tomar sol. A gente aprendeu a se proteger do sol e aí a gente perde o benefício de tomar sol. Hoje a gente sabe que não é só para converter vitamina D que a gente toma sol, que o próprio desenvolvimento ocular, o desenvolvimento da pele, o desenvolvimento ósseo, tem tudo isso relação com tomar sol, ir para fora. Nós somos seres não indoor, somos seres outdoor. A gente evoluiu se adaptando ao ambiente outdoor.
e agora a gente está dentro de casa o tempo todo. Isso tem grandes repercussões, principalmente no desenvolvimento infantil. A criança que sai, que tem contato com a natureza, ela pensa diferente, ela se adapta diferente, ela pensa melhor em como ela pode resolver coisas, ela tem outra relação com a natureza, o que vai criar uma geração mais preocupada com isso, mais respeito pelos animais, mais respeito pela natureza. Então, não tem dúvida que a vitamina N do Richard Louv faz muito sentido. E eu gosto muito dessa frase dele, desse termo, déficit de transtorno de natureza. Porque a gente tem o déficit de atenção, né, que a gente fala muito, a gente está sempre querendo achar um diagnóstico para explicar o comportamento dos nossos filhos, que poderia ser explicado por estilo de vida muitas vezes, porque a gente sabe que é a minoria que realmente tem uma doença neurológica, né, uma questão comportamental. A maioria acaba resolvendo por mudança de estilo de vida. Então ele fala, vamos falar menos em déficit de atenção, e vamos pensar aqui no déficit de ausência de natureza, déficit de falta de natureza, né? Que é muito interessante essa fala dele. Tem uma iniciativa que eu quero citar aqui, que chama a iniciativa Outdoor Classroom Day. É uma iniciativa que movimenta aí vários países. Ele tem o site dele, chama Outdoor Classroom Day. Você pode ver pelo site, no seu país, se tem alguma escola que aderiu ao movimento, mas é um movimento que estimula que mais atividades sejam feitas outdoor, que sejam feitas do lado de fora da sala de aula. Tem alguns dias que eles marcam no ano para que as escolas façam recreios mais longos, bem mais longos, para que as crianças tenham mais liberdade de correr. E aí essa é a minha dica para quem está muito preso, né? A gente está vivendo agora um momento, no momento de gravação desse podcast, a gente está no meio da quarentena, então as crianças estão presas e eu espero muito que as primeiras semanas de aula tenham recreios muito longos, tenham dias inteiros para brincar, correr, tomar sol, porque é disso que as crianças vão precisar, mais do que de correr atrás do conteúdo. E aí, voltando para o Classroom Day, você pode entrar no site e ver qual é o dia marcado. Então, todos os anos, eles têm pelo menos 2 dias em que todas as escolas que participam do movimento fazem esse recreio mais longo. E aí as escolas podem aderir, os pais podem sugerir para as escolas, é muito interessante. Em 2020, eles marcaram 21 de maio e 5 de novembro. E aí, só para a gente deixar essa dica. E então, Rê, o que você acha de tudo isso? Então, eu fico pensando nessas mães que têm muito medo mesmo de soltar os filhos, sabe? Porque nesses tempos de confinamento por conta da pandemia, isso certamente tem algum ressignificado. Ou seja, a liberdade que é tolhida do ir e vir faz a gente pensar nessas oportunidades de um maior contato com a natureza, que muitas vezes a gente deixa passar. Mas a gente tem que perder o medo de oferecer aos nossos filhos essa liberdade que nós pais não queremos perder, não é verdade? Sim. E é o que eu falo, nosso comportamento hoje é resultado do passado. E o comportamento do futuro vai ser resultado de hoje. Então, a nossa chance de aprender uma mudança de comportamento de mais valor para a natureza e para as pessoas é uma grande chance que a gente está tendo agora. É o que eu falo, a gente antes tinha a natureza e não tinha tempo para ela. Agora, a gente tem muito tempo sobrando, só que a gente não pode ter contato com a natureza. A mesma coisa em relação às pessoas. A gente tinha muitas pessoas e não tinha nenhum tempo. Agora a gente tem todo o tempo e não pode abraçar as pessoas. Então, que isso sirva de lição positiva, de ensinamento, né, de recado, e que isso mude a próxima geração. A gente já vinha trabalhando nisso antes de tudo acontecer. Esse podcast foi idealizado o ano passado, né, com todos esses fatores aí que a gente agora está vendo muito mais sentido. Então, eu espero muito que a gente dê esse valor maior e que a gente coloque mais os nossos filhos para aprender ferramentas emocionais, ferramentas de autorregulação, e a gente se preocupe um pouco menos com o excesso de conteúdo. Aliás, eu queria até frisar essa dica que você deu para as escolas, para os educadores, de que recreios mais longos, deixar as crianças correrem, porque elas têm essa necessidade de viver a natureza delas, né? O que é a natureza da criança. Porque isso tudo é primordial, sim, né, doutora? Exato. E faz parte do que eu chamo de visão primordial. Que, aliás, é o tema do nosso próximo episódio aqui no podcast. Dá para dar um highlightzinho aí do que a gente vai conversar, doutora?
Com certeza. Na verdade, é um resumo de tudo que a gente falou nos primeiros episódios, que eu falo que é uma sugestão de mudança de visão da infância mesmo. A gente falou, né, de modelo, de ambiente, falou do esgotamento dos pais, falou de libertar as crianças, importância da natureza, falamos de ciência, falamos de tudo isso. E a criança está no meio. Se a gente olhar para o entorno mais e menos para o meio, a gente vai mudar mais o meio positivamente. Esse é o highlight. Então você aí já está convidado para ouvir o nosso próximo episódio aqui do Primordial. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.